Bom dia. Bom, como eu fui apresentada, estou aqui com meu esposo, nós somos da igreja do Vila Buarque. E o pastor Anselmo me convidou para estar aqui com vocês hoje, compartilhando a mensagem. E eu gostaria de fazer mais uma oração. Podemos orar? Oremos. Querido Deus, estamos aqui preparados, Senhor, para adorar a Ti através da palavra que será pregada. Peço que o Senhor me use. E peço que o seu Santo Espírito esteja aqui conosco. Que o Senhor nos guie nessa manhã. E muito obrigada por a oportunidade de estarmos aqui na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meu nome é Adriana. Tenho essa carinha aqui, mas eu tenho 31 anos, tá? Então não se iludam. E assim, eu queria começar... eu vou te dando os toques, ou conforme eu for falando... Terminando a frase, dá para ver que já é o próximo. Com a pergunta: você se sente deslocado? Sabe que eu aprendi junto com meu esposo que muitas vezes a gente se sente deslocado porque a gente não sabe o porquê a gente está aqui ou porquê a gente acredita no que acredita. Se eu te perguntar por que você é adventista do sétimo dia, o que você vai responder? Então, hoje, eu queria trazer uma mensagem ligada a esse tema, por que se sente deslocado? Respondendo com essa pergunta: por que você crê no que você crê? E eu gostaria de trazer isso através do misterioso mapa de Deus. Eu não sei se todos os slides vão ficar bons para assistir, mas eu vou ir compartilhando com vocês. E eu quero começar com o primeiro texto. Pode passar, por favor. Ellen White escreveu o seguinte: milhares se converterão à verdade num dia, as quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Se milhares vão se converter, pode ir, em um dia, o que é que eles vão ser convertidos? Vão ser convertidos à mensagem dos 3 anjos. Próximo. Mensagem dos 3 anjos. Ela vai estar descrita em toda a Bíblia, não só especificamente lá em Apocalipse, mas ela vai abordar o quê? Adoração, julgamento, salvação, os acontecimentos dos últimos dias, a marca da besta, a guarda do sábado, as profecias, queda de Lúcifer, o santuário. E aí, se milhares vão ser convertidos em um dia com essa mensagem, significa que todos nós, que eu e você, temos que ter a capacidade de compartilhar isso com as pessoas, certo? Se milhares vão ser convertidos num dia, faz sentido. Vamos ver. Então, a gente tem o misterioso mapa de Deus. Pode ir para o próximo slide, por favor. O outro. O misterioso mapa de Deus. E eu vou abordar aquele balãozinho, resumidamente, para você saber o que você acredita e por que você acredita com toda a história que está na Bíblia. Primeira coisa que acontece: guerra no céu. Se você quiser saber mais sobre a guerra no céu, sobre a origem do mal, capítulo 29 do grande conflito. Mas olha só, guerra no céu, acontece o quê? A queda dos anjos. Em específico, a gente vai falar de quem? Da queda de Lúcifer. Ezequiel 28:14 está escrito assim: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Só um parênteses, eu vou ler vários textos, então talvez não dê tempo de acompanhar na sua Bíblia, mas o PDF com esses slides está tudo com o pastor, então depois se vocês quiserem. Ele era um querubim ungido para cobrir. Pode ir para o próximo slide. Então, o que é um querubim cobridor? Para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar aonde? Lá no santuário. E vai linkar um pouco com a mensagem que a gente viu na escola sabatina hoje. Pode ir para o próximo slide, que tem o texto de Hebreus 8:5, que está escrito lá: que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuide em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. E aí lá em Êxodo, no próximo texto, está escrito: e farão uma arca de madeira de acácia,
e fará 2 querubins de ouro. E os querubins estenderão as suas asas, cobrindo o propiciatório com suas asas. Interessante, né? Olha o que está escrito no Signs of the Times. Próximo texto, isso. Lúcifer era o querubim cobridor. Sua posição era mais próxima do trono de Deus. E ele se achava intimamente vinculado com a administração do governo de Deus. Então, resumindo, o que significa cobrir? Cobrir, próximo slide, significa guardar, proteger alguma coisa. Só que, se você não está disposto a guardar e a proteger, você não vai fazer isso, certo? Mas o que ele estava guardando? Para isso, a gente vai ler vários textos para entrar no link. Então, vai segurando aí, porque são muitos textos. Se você não entender de início, você vai entender no final. Então, continuando, o texto de Ezequiel 28, depois que fala que ele era um querubim ungido para cobrir, fala lá mais abaixo o quê? Que no meio das pedras afogueadas ele andava. Então, que pedras especiais eram essas? Para isso, a gente precisa voltar ao quê? A Arca da Aliança, que é a Arca da Aliança que está lá no último compartimento do santuário, certo? Próximo texto está escrito assim, ó. 1 Crônicas 28, 2. Então se pôs o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a Arca do Pacto, ou Arca da Aliança, ou Arca do Concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E havia-me preparado para a construção. O que é escabelo? Não sei se dá para ler ali no cantinho, mas escabelo é o trono de Deus. Próximo texto. O Senhor reina, trema o povo. Ele assenta entre os querubins. Mova-se a terra, o Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor nosso Deus e adorai em seu escabelo, pois ele é santo. Mais um texto, Salmos 132, 7. Entraremos nos seus tabernáculos, adoraremos no seu escabelo. Vocês conseguem perceber que os anjos que foram colocados... A gente viu no primeiro texto que o santuário, o tabernáculo, foi construído de modo como Moisés foi orientado de como existia no céu. Então, tudo que foi construído aqui foi uma representação de como é no céu. Inclusive, lá em Apocalipse, João ele vai vendo várias partes do santuário conforme ele vai tendo a visão. E Lúcifer era um querubim cobridor. Se o santuário foi feito como é lá no céu, significa que a representação aqui em terra é como é lá no céu. Se o santuário tinha 2 querubins cobridores ali na Arca da Aliança, então significa que tem um querubim cobridor lá no céu. E esse era o papel de Lúcifer, um dos anjos que cobriam. Outro detalhe, ele estava junto do quê? No santuário construído na terra, o que tinha entre os querubins? Eles não estavam guardando Shekinah? O que a gente acabou de ler sobre Deus? Deus está sentado entre os querubins. Então, Deus, no céu, é o trono dele que os querubins estão cobrindo. Tudo bem? Vamos ler mais alguns textos para poder entender agora a parte dessas pedras afogueadas, o que ela é e tal. Êxodo 24, 12. Esse. E disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para que os ensine. Outros 2 textos. E viram Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. Está em Êxodo 24. Êxodo 24 também. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel.
Estão conseguindo ver um link com as pedras afogueadas com a lei de Deus? Mas vou levar mais a fundo. A gente resume a lei no amor, certo? Romanos fala assim: o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Lá em Cânticos, tem uma comparação do amor com brasa de fogo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como a sepultura, as suas brasas são brasas de fogo, com a mais veemente labareda. Muitas águas não podem apagar o amor, nem podem as inundações afogá-lo. Ainda se o homem desse todos os seus bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. E olha só que interessante, está em Deuteronômio 33. E ele disse: o Senhor veio do Sinai e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Da sua mão direita saía uma lei ardente para eles. Vocês estão conseguindo agora ver um link entre as pedras afogueadas por onde o querubim cobridor andava? Isso estava o quê? Ali, próximo ao trono de Deus, e que essas pedras afogueadas têm um paralelo com a lei? Ok. Vamos continuar lendo o texto de Ezequiel. Depois das pedras afogueadas andavas, estava escrito aqui. Está escrito aqui: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a gente começa a saber quem é Lúcifer e quando ele começa a se tornar Satanás, né? Que é quando entrou a iniquidade dele. O que é iniquidade? A gente tem uma definição muito clara em 1 João 3,4, que é o quê? Pecado, né? Iniquidade, pecado é a transgressão da lei. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se Lúcifer teve iniquidade, se achou iniquidade nele, quer dizer que ele pecou, ok? Então, Lúcifer era aquele que reverenciava ali uma lei, ele guardava aquela lei. Então, esse princípio de amor, essa lei que ele reverenciava, que ele se regozijava, ele se voltara contra agora. E olha só o que está escrito em Ezequiel 28. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Ou seja, as pedras de fogo, pode ir próximo, por favor, é a lei de Deus. Então, o que Lúcifer tentou destruir lá no céu, vai ser o que vai destruir ele no final, aqui dessa terra. Olha lá, Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer começou a colocar o eu dele na frente, começou a querer ser como Deus e falar, e ele foi assim muito astuto, porque o capítulo 29 do Grande Conflito traz mais detalhes, mas assim, os anjos acreditavam, porque se ele estava ali, ele era uma pessoa que tinha uma posição muito alta ali em relação ao governo de Deus, porque ele estava do lado do trono de Deus, ele era um querubim cobridor. Então, peraí, então aquele anjo deve saber coisas que a gente não sabe, então talvez faça sentido o que ele esteja falando. Então, ele começou a levantar ódio, né? Se rebelou contra a lei do amor, então ele começou a levantar ódio. É interessante porque a gente vai entender melhor onde que eu quero chegar com todo esse raciocínio.
Mas os anjos e todo o universo só entenderam o caráter de fato de Lúcifer quando Cristo morreu. Até aquele momento, ele ainda tinha alguma certa simpatia. Depois que eles entenderam, depois de tudo que ele fez, depois de ele ter chegado a Cristo e falar, ó, pula aqui desse monte, ó, me adora, enfim, ele tentou ele. Dali até a morte de Cristo foi quando ele revelou, de fato, o verdadeiro caráter dele. Olha só, em Salmos e em Provérbios, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardai os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Por que eu estou lendo esses dois textos? Porque se você prestar atenção, como começou a guerra no céu? Começou com um grupo que estava defendendo a lei, contra agora um grupo que não estava defendendo a lei. Então, olha o texto de Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, um grupo que reverenciava a lei e outro que não. E aí, se a primeira guerra, os anjos caindo ali, se a primeira guerra no céu começou pela lei de Deus, por qual motivo vocês acham que ela vai terminar? Certo? Vamos continuar caminhando no nosso mapa. Depois da guerra no céu, a gente tem o quê? Pode ir para os dois próximos. Depois da guerra no céu, nós temos a guerra que veio para a terra, que é o quê? A queda do homem. Então, você já entendeu tudo da origem do mal. Vamos ver o que acontece aqui com a queda do homem. E eu tenho a primeira pergunta, por que Deus não julgou e destruiu imediatamente Lúcifer e seus anjos? Vamos pensar um pouquinho através dos próximos textos. Em Deuteronômio 19 fala assim, e é uma lei que foi escrita, está ali na Bíblia, e isso acontece até hoje. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Então tem um terceiro participante. Então, quando você está perante um tribunal, alguém vai ser julgado, alguém está com uma causa. Não vai um lado e o outro, e tem cada um defendendo o seu lado. Quem é que vai julgar? Um terceiro, que não participou da desavença ali, do conflito, que não sabe de nada. Vai ouvir os argumentos de ambas as partes e vai julgar a partir daquilo, que é o júri. Olha só, em Ezequiel 28 também fala assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, quem seriam esses reis? Para que olhem, para que julguem a Lúcifer. Apocalipse 1, 5 a 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Então, se é diante de reis e sacerdotes, a gente acabou de ler aqui em Apocalipse que Deus faz o homem como os reis e sacerdotes para julgar. O terceiro participante, nós somos o júri de Deus. Próximo, isso. Nós somos o júri de Deus. Quer ver uma confirmação disso? 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos?
quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Interessante, né? Mas qual que é a característica para uma pessoa participar de um júri? São 4 pontos principais. Primeiro, não ter tido conhecimento do crime em primeira mão. O homem já existia quando houve guerra lá no céu? Não. Então, esse ponto está ok, certo? Um júri tem que ser um cidadão que vive debaixo da lei, ou seja, ser um cidadão cumpridor da lei. Os santos vão ter essa característica? Sim. Um júri tem que discernir o bem do mal, certo? Porque senão não faz sentido. E quarto, não se podem deixar influenciar pela opinião pública. Se você pensar nesses 4 pontos, os santos são os que vão julgar as coisas, vão julgar os anjos. Eles são eles são o júri, esse terceiro participante nesse grande conflito que está acontecendo. Pessoas vão ver o grande conflito, mas vai fazer ainda mais sentido mais para frente. Lúcifer, então, ele vem para a Terra e faz o quê? Olha, vou subornar o júri. Para quê? Para convencer aqui para o meu lado e ganhar essa guerra aqui, né? Olha só. Qual foi o argumento que Lúcifer, agora Satanás, deu lá para Adão e Eva? Ele disse à mulher, né? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só. Então, ele subornou ali o júri e ele começou a ganhar, né, essa guerra ali. Então, Adão e Eva, eles perdem a sua condição de cumpridores da lei. Eles não são mais aptos para ser júri, porque eles não cumpriram a lei. Só que aí aparece quem? Jesus. Ele aparece ali no jardim para Adão e Eva e revela o plano da salvação para restaurar a humanidade. E o propósito do plano de salvação é restaurar cada um de nós para que sejamos cidadãos do reino dos céus. E como é que ele vai restaurar a humanidade? Deus é tão detalhista, mas tão detalhista, e a gente só não entende porque a gente negligencia estudar a palavra dele. Porque ele dá um mapa para a gente. O santuário. Ellen White fala que o santuário é um dos temas que a gente precisa entender bem. E eu vou dar um resumo desse tema aqui hoje para vocês. Tá? Deus, ele escolheu Israel como seu povo para restaurar a humanidade. E lhe dá um presente muito especial, que é o santuário, que a gente chama de GPS, né? Que é o grande plano de salvação. Olha só, Êxodo 25:8 está escrito. Aliás, volta só um slide, por favor. Só lembrar, o santuário. Primeiro compartimento, a primeira parte do santuário é o pátio, certo? Primeiro móvel é o altar de sacrifícios, ok? Segundo móvel é a pia. Depois vai entrar, e você vai entrar no lugar santo, onde tem 3 móveis, que é o quê? O número 3 ali é a mesa dos pães, o número 4, o altar de incensos, e o número 5, o candelabro. Depois, o próximo compartimento é o quê? O lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança. Ó, tá vendo o desenho dos querubins ali, que a gente leu no começo? Tá. Então, no próximo... É importante vocês lembrem isso aqui, porque a gente vai passar por essa imagem algumas vezes. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo 25:8. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Está em João 14. E em Salmos está escrito assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Jesus é o caminho, e o caminho está no santuário. Olha só que interessante. Os próximos slides. Se eu for pensar, então, o altar de sacrifícios, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou ir falando. O altar de sacrifícios, ele representava... Qual era? A gente estava vendo isso na escola sabatina hoje. A morte de Cristo, ok? Depois, a pia, ela traz uma representação do batismo. Quando você entra no lugar santo, a mesa dos pães, ela traz uma representação do quê? Da palavra de Deus. O altar de incensos
traz uma representação para a oração. O candelabro, representando a luz, né, o povo de Deus. E a arca do concerto, os 10 mandamentos. Se eu vou pensar na pessoa de Cristo, próximo slide. Cristo ele é o quê? O Cordeiro de Deus, está lá em Mateus 5. O altar de sacrifícios aqui de novo. Cristo é o quê? A água da vida. Né? A pia, onde tem água. Está lá em João 4,10. Cristo também é o quê? O pão da vida. Ele é o nosso intercessor. Ele é a luz do mundo. São os 3 móveis do lugar santo. Cristo é o quê? A lei personificada, que é a representação para a Arca da Aliança. Consegue ver? Cristo caminho está no santuário. E o santuário, você consegue ver ele sendo representado em várias partes da Bíblia. Vou trazer 2 exemplos. Êxodo. Lá em Êxodo, qual foi a primeira coisa quando o povo de Israel estava para sair? Fazer a Páscoa. A Páscoa, né? Sacrifício, passar lá o sangue nos batentes, houve o sacrifício ali. A Páscoa está em Êxodo capítulo 12. Quando você vai depois para Êxodo 14, o povo de Israel está passando por águas. Qual que é? O Mar Vermelho. Certo? Depois, em Êxodo 16, acontece o quê? Eles estão no deserto e Deus os sustenta com o maná. Certo? Depois, nós temos o quê? Temos o povo sendo colocado como nação real e a oração de preparação que vai acontecer lá em Êxodo 19. Então, a oração de preparação, trazendo a representação aqui do altar de incensos, e a nação real, que está lá também em Êxodo 19, né? O povo como nação real. E o que acontece em Êxodo 20? A lei, que é o último móvel do santuário. Vamos pensar na vida de Cristo. Um outro exemplo do santuário. Cristo, ele nasceu entre os animais. Eis o Cordeiro, certo? Depois que ele nasce, quando ele chega na idade, ele é batizado. Depois que ele é batizado, ele começa o ministério dele. E ele passa, antes de começar o ministério, por 3 tentações, certo? Primeira tentação, transformar as pedras em pães. Uma representação para a mesa dos pães. Segunda tentação, oferecer uma oração presunçosa. Terceira tentação, se prostrar em troca de glória. Olha só que interessante. Depois que ele passou pelas tentações, que ele começou de fato o ministério dele, ele começou a pregar a lei e a misericórdia, que é uma representação da Arca da Aliança. Tudo bem até aqui? Ok. Vamos continuar essa linha de raciocínio pensando agora, tá? Temos um mapa e temos mais coisas, porque a gente começou o texto com o quê? Com a hora undécima, que milhares vão ser convertidos, mensagem dos 3 anjos, tudo aquilo que faz parte que a gente precisa saber. Falei um pouquinho da origem do mal, falei do santuário um pouquinho e falei de como o pecado veio parar aqui na Terra. Mas tem mais coisas que a gente precisa saber. Por exemplo, se eu te perguntar sobre as profecias, 70 semanas, a Idade das Trevas, os 2.300 anos, e aí? 70 semanas. É muito simples. Eu vou pegar o raciocínio para você não esquecer mais. A profecia das 70 semanas, ela começa como? Ela começa com a reconstrução de Jerusalém, lá com o decreto lá em 457 a.C., e ela termina, a última semana, né, ela vai terminar ali entre a morte de Jesus, e ela termina de fato com o apedrejamento de Estevão. A gente vai explicar isso mais para frente. Então, o que está lá escrito em Daniel? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Então, tem 70 semanas até a metade da última semana, onde é a morte de Cristo, tem um desenho da cruzinha ali, e depois, no ano 34, é o apedrejamento de Estevão. Então, Deus deu, próximo slide, Deus deu 70 semanas para Israel se preparar para receber quem? O Messias. Ok? E é interessante porque quando você vai para Daniel e tem lá a estátua de Nabucodonosor, você vê o quê? Quais eram os reinos. E o último reino é o reino de Roma. E qual que era o reino que estava imperando na época que Jesus viveu aqui nessa terra? Certo? Então, próximo slide. O império da época de Jesus era o quê? Roma. E ao final dessa profecia, que foi até o que o pastor Lucas falou, os judeus rejeitam a Jesus, e quando rejeitam a Jesus, eles rejeitam também todo esse esquema do santuário. Por quê? Quais foram as rejeições? Eles rejeitam a Cristo como Cordeiro de Deus, certo? Eles rejeitam Ele como a água da vida. Eles rejeitam o pão da vida, a oração de perdão de Cristo, e eles não compreenderam a luz, os 3 móveis do lugar santo. E por último, o que eles rejeitaram? A lei. E aí, a partir deste momento, não termina as 70 semanas com o apedrejamento de Estevão? É neste momento que Deus levanta o quê? O Israel espiritual. Não é mais o povo de Israel que é o que vai levar a luz. Agora foi aberto a todos, certo? Olha só que interessante. 1 Pedro confirma isso. 2, do 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então agora, você é povo, você faz parte. Próxima profecia. A profecia vai estar aqui em 1290 anos, Idade das Trevas. 1290 anos, de acordo com Apocalipse, com Daniel 12. 1260 anos, de acordo com Apocalipse. Por quê? Porque começou a Idade das Trevas no ano 508. Mas a partir do ano 538, que é de fato que teve a supremacia. Então, por isso, 1260. Mas aí eu coloquei 1290, porque foi como a gente tinha entendido. Olha só, Daniel 7:8 está escrito o quê? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse pequeno chifre, ele representa o quê? A igreja que comandava ali no período da Idade das Trevas. Tudo bem? O que está lá em Daniel 7:25 e no capítulo 8 também? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Quando houve o momento da Idade das Trevas, primeiro os judeus já rejeitaram lá o esquema do santuário lá atrás. No momento da Idade das Trevas, foi lançado o santuário terra abaixo. Por quê? Olha só, próximo slide. O sacrifício de Cristo foi substituído por quê? Por indulgências, por penitências. Tudo bem? O batismo, que deveria ser por imersão, começou a ser como? Por aspersão, e começou a ver o quê? Batismo de bebês. Tudo bem? A Bíblia, o maná, a mesa dos pães, a Bíblia ela foi substituída pelo quê? Por tradições. Então, uma tradição era muito mais importante do que estava na palavra de Deus. E quantos mártires teve nessa época, né? O grande conflito tem mais detalhes sobre isso. O confessionário, que começou a existir, não é mais agora intercessor, não é mais Cristo. É um homem que intercede por outro. Então, a intercessão dos santos por alguém, um confessionário.
começou a ver o quê? A luz não era o povo de Deus? Começou a ver o quê? Perseguição em massa. E a Arca da Aliança, quem ficava? A Arca da Aliança representa o trono de Deus. Alguém se coloca no lugar de Deus e muda a lei de Deus, porque a lei foi mudada também. Eu vou trazer uma imagem, porque ela é muito, muito significativa. Essa mesmo, pode ir. Você consegue ver um trono? O que tem do lado do trono? 2 querubins. Interessante, né? Próxima imagem. Os 10 mandamentos. Quais foram os mandamentos que foram alterados? O não farás para ti imagem de escultura não existe. Passou a não existir, né, naquele momento. O sábado foi trocado pelo domingo. E o 10º mandamento foi dividido em 2, para continuar sendo 10 mandamentos. Isso é interessante, porque, inclusive, assim, essas mudanças aqui não foi de um dia para o outro. Foram muitos e muitos anos. O sábado não foi de um dia para o outro. Agora você vai guardar o domingo e acabou. Não, começou com festas, né? E o povo que guardava o sábado e participava dos eventos no domingo. E depois foi sendo trocado. O grande conflito traz todos os detalhes sobre isso. Mas vamos ver mais uma profecia. Profecia dos 2.300 anos. Que é o quê? A restauração da verdade. A profecia das 70 semanas e a profecia dos 1.200 anos, elas estão dentro da profecia dos 2.300 anos. Então, 70, pode até ver que aqui no desenho, não vai dar para ver direito, né? Mas começa ali as 70 semanas, só que ela toda é a profecia dos 2.300 anos, que termina com o quê? Com a restauração da verdade. Olha só que interessante. Início da reforma, restauração da verdade. Daniel 8, 13 a 14 traz onde tem essa profecia, né? Até quando durará a visão para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, que o santuário será purificado. Eu quero que vocês pensem agora em alguns personagens dessa época que vão fazer parte da restauração do santuário de toda a verdade. Primeiro personagem, século XII, John Wycliffe. Um texto que ele trouxe aqui é: a verdadeira autoridade emana da Bíblia. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. O que John Wycliffe restaurou? A autoridade da Bíblia. Tudo bem? Aparece outro personagem na história, que é quem? Vocês vão reconhecer logo pela foto. Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Era o que mais ele falava, que foi o que ele aprendeu. O que ele restaurou? A suficiência do sacrifício de Cristo. Lembra que ele até colocou 95 teses lá na porta? Para falar, não, o justo vive pela fé, não é pagando indulgência, não é fazendo tudo isso. E ele teve esse insight quando ele estava lá, subindo a escadaria. Então, ele restaurou a suficiência do sacrifício de Cristo, o altar de sacrifícios. João Calvino, próximo personagem, século XVI. 1 Timóteo está escrito o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, ele restaurou o que móvel do santuário? O altar de incensos. Por quê? Uma representação que a intercessão, ela é única e ela é por meio de Cristo. Não por meio de outra pessoa, por meio de santos, enfim. Aparecem quê? Mais 2 personagens, John Smith e Roger Williams, século XVII. Em Atos 8:38 tem aquela história do eunuco, né? E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Esses 2 rapazes, o John e o Roger Williams, eles restauram o batismo consciente e o batismo por imersão. Todos os reformadores, eles
é como cada um em seu lugar estivesse recebendo a mesma verdade, só que cada um se atentou a falar mais sobre um ponto. E eles foram sobre a parte do batismo. Século XVIII, John Wesley, e disse-lhes, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o móvel, então, que ele restaurou? O candelabro, que é a luz do mundo, trabalho missionário. E aí você olha, está faltando qual peça a ser restaurada? A Arca da Aliança. Né? Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Como que termina a profecia dos 2.300 anos? Isso, em 1844, com o desapontamento, e é onde inicia o quê? Começa os eleitos. Por que eleitos? A profecia dos 2.300 anos termina em 1844, onde surgiu o movimento adventista e depois virou o adventista do sétimo dia, um pouco depois, né? No começo eles ainda não entendiam a questão da lei, do sábado, enfim. E é onde começa o quê? A restauração dos 10 mandamentos. E aí é interessante, porque quando você se depara com isso lá em Apocalipse, e quando você depara isso com as profecias em Daniel, você entende, sabe aquela parte que o anjo disse para João, olha, toma esse livrinho, vai parecer doce na sua boca, mas vai descer amargo. Traz para esse momento de desapontamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não surgiu por acidente. Ela surge dentro de uma profecia. Ela tem uma certidão de nascimento. E ela vem como um povo para restaurar o último móvel do santuário, que é o quê? A Arca da Aliança, que é onde está a lei. E agora? Agora que você já sabe tudo isso. O que você vai fazer após isso? Vamos voltar para o santuário? Qual a primeira coisa quando você se depara com o Evangelho, com as boas novas? A primeira coisa é o quê? Você aceitar o sacrifício de Cristo, certo? Você manifesta, eu creio, né? Está em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Se crê é porque aceitou o sacrifício dele. Tudo bem? A aceitação do sacrifício, então, representa... Não muda ainda não, desculpa. Representa o primeiro móvel. Depois que você aceita Cristo, qual é o seu segundo passo? Se batizar, exatamente. Né? A pia. Só que sua vida cristã termina por aí? Não. Por quê? Porque agora você vai entrar no lugar santo, que é o quê? Estudar a palavra de Deus, que é a mesa dos pães, orar, altar de incensos, e ser um testemunho, compartilhar a mensagem, que é o candelabro. Sua vida com Deus termina aí? Não. Porque depois de tudo isso, seu próximo passo é o quê? Obediência. Então, quando você pensa nesse esquema, é suficiente só eu dizer eu creio? Não, né? Uma coisa vai levando a outra. Ok. Tem um pastor chamado Doug Batchelor. Esse rapaz, e ele é diretor, presidente, dono? Foi ele que criou o Amazing Facts. E tem um sermão dele, vai ficar bem pequenininha as letras, mas eu vou ler para vocês, que ele traz esse texto aqui, que ele fala assim, ó, esta é uma maneira em que nós sobreviveremos nos últimos dias. E as 3 coisas que vou falar são o quê? Bíblia, oração, compartilhar. No lugar santo tem o quê? Mesa dos pães, altar com incenso e o candelabro. Esses 3 itens são a chave para você entrar no lugar santíssimo onde está a presença de Deus, que é onde você presta obediência. O orar, o altar de incenso, estudar a palavra de Deus na mesa dos pães e o compartilhar através da sua vida, que é o candelabro, o testemunho. E olha que paralelo interessante ele faz com a lei da vida em relação a isso.
Na lei da vida a gente precisa do quê? A gente precisa respirar, a gente precisa comer, a gente precisa fazer exercícios. Esses 3 itens do lugar santo são os 3 itens que, se você violar, você vai ter consequências. Eu comecei o sermão hoje falando aqui. Você se sente deslocado? Muitas vezes você pode estar se sentindo deslocado porque você está violando um desses 3 itens. Ele fala assim nesse sermão: essas são as 3 leis que você não pode violar, senão terá consequências. Me mostre um cristão desviado e eu vou te mostrar alguém que está negligenciando uma dessas 3 coisas. Quando você deixa de ler a Bíblia, você vai esfriando. E a obediência, que é o último passo, você não está nem aí. Quando você deixa de orar, é a mesma coisa. Ou quando você deixa de compartilhar, é a mesma coisa. Se você se sente deslocado, primeiro, é porque você não entendeu onde você está e o porquê você acredita no que acredita, que foi um resumo do que eu quis te trazer aqui hoje. Ou porque você acredita, mas você está negligenciando o seu relacionamento com Deus. Você já aceitou a Cristo, você já se batizou, mas você está falando com Ele? Você está ouvindo Ele através da palavra dEle? Você está compartilhando esse evangelho com as pessoas? Depois de tudo isso, que você entende o verdadeiro propósito da obediência. Porque você aceita ser justificado por Cristo. E qual é o final disso tudo? É o que está lá em Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu quero muito que você lembre disso. E não negligencie isso. E se você em algum momento da sua vida está se sentiu deslocado, ou está se sentindo, comece perguntando: por que eu acredito no que eu acredito? E aí lembre de tudo que você viu hoje. Como surgiu o mal, como ele veio parar aqui na Terra, como que Deus deixou em detalhes o caminho para ele. E reveja na sua vida se você está tendo relacionamento de verdade com ele. Se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se você está testemunhando. Isso são coisas que a gente tem que fazer diariamente. Eu não faço isso uma vez para acabou. Não, agora eu não preciso mais. Não, é diariamente. Como que você... A gente tem um pequeno grupo. Estou falando tanto grande conflito, é porque a gente está estudando um grande conflito nesse pequeno grupo. Mas uma das coisas que a gente tem falado muito é... pensa numa pessoa que é uma pessoa muito próxima a você. Muito assim. Um amigo, um irmão, não sei, alguém que é muito próximo. Quais são os jeitos que você foi influenciado por essa pessoa por conviver tanto com ela? Você passou a gostar de sei lá, do mesmo coisa que ela gostava, sei lá, um tipo de roupa, um tipo de carro, sei lá, eu gostei da verdade, eu gosto daquilo. Ou você começou a falar coisas como aquela pessoa falava. No nosso pequeno grupo, a gente tem um rapaz que fala sucesso toda vez que quer confirmar alguma coisa. E agora todo mundo do pequeno grupo fala essa palavra. Até pessoas que não são do pequeno grupo, que têm contato com alguém, já falam essa palavra sem saber de onde ela surgiu. Você está tão próximo de Cristo para ser influenciado por Ele? Para mudar a sua rotina, os seus jeitos, os seus gostos, enfim. E é essa reflexão que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Para orarmos? Oramos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque pudemos hoje entender um pouco mais de todo esse grande conflito. Pudemos examinar mais a nossa vida, o nosso coração e saber se estamos negligenciando esse caminho que o Senhor nos deixou. O Senhor foi tão detalhista e muitas vezes a gente negligencia, não o buscando, não estudando a Tua Palavra, não falando contigo. E eu quero agradecer pela oportunidade de aprender mais sobre isso. Cada vez que eu estudo mais, que o William estuda mais e que a gente pode compartilhar, a gente aprende mais sobre isso também. Então, quero agradecer e agradecer pela oportunidade de estar aqui
também com a Igreja do Cambuci. Eu quero entregar a vida de cada um aqui deles nas suas mãos. A vida deles individualmente, a vida deles em suas famílias, a vida deles como família IAGE Cambuci. Que o seu amor o abrace neste momento, cada um deles. Que o seu Santo Espírito atue e tenha a oportunidade de entrar tanto no seu coração como na sua mente. Que cada um saia daqui transformado para uma nova vida contigo. Que eles sejam abençoados por ti e que o Senhor guie a cada um. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos.